Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor e narrador do Antologia do Medo. Fazer um podcast é um sonho que eu tenho há muito tempo e fico muito feliz por agora tudo estar ganhando forma. Porém, sonorizar, narrar, editar, entregar um trabalho com o máximo de qualidade para vocês é uma coisa trabalhosa. Por isso eu peço que entrem no Instagram, @podcast Antologia do Medo, deixem seu feedback, levem o projeto para mais pessoas. Eu peço que, por favor, vocês apresentem o episódio que você mais gostou ou o primeiro episódio para pelo menos 5 amigos, para que eles também possam começar a acompanhar o trabalho e serem também divulgadores. O que vocês puderem fazer compartilhando vai ajudar bastante no crescimento do projeto e na manutenção desse projeto vivo, já que, como todo grande projeto, ele precisa de pessoas para se manter caminhando. Os tiros foram ouvidos ao longe. Quanto mais se aproximavam, mais parecia que estavam dentro de um ambiente de guerra, como uma simulação de alguma batalha antiga da Segunda Guerra Mundial que apreciadores pagam para tentar reviver um momento de tensão. Mas não era. A polícia e as hostes do Duque lutavam a fim de um alcançar a cabana onde estaria o homem a ser preso e o outro impedir que o inimigo chegasse até a cabana e assim àquele que era o seu alvo. Alves e Choupana Velha se aproximavam com cada vez mais calma. As balas uniam de um lado para o outro, e mais de uma vez alguma delas, mais desavisada, passou perto demais deles que ainda nem estavam na disputa de tiros. Sabiam que aqueles tiros estariam sendo dados a esmo por parte das hostes do Duque, pois aqueles possuídos não tinham os movimentos completos de seus membros, uma vez que se mexiam, corriam e atacavam com as juntas absolutamente nuas. Então, mirar e atirar com exatidão seria muito complicado para eles. Por isso, imaginavam que estes estavam escondidos entre as árvores para que os policiais não se dessem conta de tal deficiência. Mesmo assim, era o correto que eles viessem a correr contra o tempo, pois certamente o Duque estaria com aquele homem em sua posse, e eles fariam o impossível para que os reis viessem a esse mundo antes daquela figura ser presa. Puxaram armas, balas lotadas de sal grosso, pois certamente seriam as únicas que realmente parariam os exércitos do Duque. Acertaram entre si os detalhes, alinhando as armas e as proteções, e finalmente adentraram no tiroteio. Em frente estava a cabana, a mesma que usaram para escapar do Duque. A madeira que Choupana Velha usou para queimar o fogo sagrado ainda estava ali de pé. Já o círculo era invisível, mas Alves conseguia enxergá-lo totalmente e percebera que Choupana Velha também conseguia. Era como se aquele círculo existisse apenas para os dois. Um tiro passou ao lado de Alves. Ele, percebendo de onde vinha, atirou
atirou na mesma direção. Sabia que estaria desperdiçando uma bala, mas se eles a vissem, isso poderia gerar algum medo na parte dos demônios. Deu certo, pois 2 saíram de onde estavam, com medo do sal contido na bala, cujo poder eles conseguiram sentir. Choupana Velha derrubou os 2 com 2 balaços certeiros. Isso gerou uma comoção total, fazendo com que muitos perdessem a noção do que estavam fazendo. Começaram a aparecer de forma desordenada, como se o medo dos itens sagrados fosse maior até do que as ordens dadas pelo seu senhor. Como se, na falta de seu comandante, qualquer coisa falada por ele diretamente não fosse assim tão importante como era para as hostes celestiais, que tinham as palavras de Miguel como as coisas mais imprescindíveis de suas existências, cujo todo pensamento, intento e vontade estivessem voltadas a cumprir as ordens do arcanjo, pois sabiam que estas vinham diretamente de Deus Criador. Com aqueles demônios, não poderia dizer todos, mas pelo menos aqueles, ficou claro que ordens não eram tão importantes assim. Alves e Choupana Velha derrubaram pelo menos uns 6 demônios, e entregando armas e balas para os 2 policiais, informando que deviam usar aquele armamento, pois esse seria o único que produziria algum efeito real. E aqueles 2, percebendo que isso se tratava de verdade, pois até sangue as outras balas expulsavam dos corpos vitimados, mas mesmo assim eles permaneciam de pé, atirando de sua forma desordenada. Sendo assim, eles desceram, deixando com que a polícia lhes desse cobertura na corrida. Alguns metros à frente, e estavam na porta da cabana. Entraram rapidamente, abriram a porta e foram necessários alguns segundos para que os seus olhos se acostumassem à penumbra que tomava conta do cômodo que servia de sala e cozinha do lugar. Só então percebeu que já havia alguém ali dentro. O homem negro estava sem camisa e usava sua calça camuflada característica. A esposa do Duque não estava presente. Ele era o único demônio ali dentro, pelo jeito. O procurado estava amarrado em uma cadeira, evidentemente desmaiado. E nas mãos do homem negro estava lutando para se desfazer de seu aperto o delegado da cidade. Com um movimento, arremessou o delegado na direção dos 2. O corpo do homem era grande e, ao acertar em cheio o Choupana Velha, fez com que os 2 ainda se deslocassem 1 ou 2 metros para trás de onde o grisalho estava, caindo os 2 com força no chão sujo. O delegado parecia estar desmaiado e Choupana Velha não conseguia se levantar com a facilidade de antes. Rodrigo quis chegar até ele, mas percebeu que
O duque se moveu tão velozmente que não era capaz de distinguir a direção para onde ele ia. Só então notou que ele rompeu as cordas que prendiam o ladrão da caixa de joias na cadeira. E este caiu para frente como um saco de batatas. O homem sem camisa então voltou a caminhar na direção de Rodrigo. Mas esse imediatamente puxou um crucifixo e o colocou na cabeça do duque que vinha. Nunca sentira sua mão vibrar com tanta força e ferocidade, como se em algum momento essa mão quisesse ser arrancada. Puxando-a para trás, viu no outro uma marca de queimadura tão grave que parecia ter atingido até mesmo a carne de seu rosto, a começar por sua testa. Um cheiro exorbitante de carne assada tomou conta do local. Ao mesmo tempo, um outro cheiro, mais de enxofre queimado, encheu os olhos de Alves de água e deu-lhe uma vontade de tossir até chegar ao vômito. Mas ele se manteve firme. O homem foi para trás, sentindo o ferimento causado na sua cabeça e, por um minuto, Alves se questionou se o duque não estava um pouco mais inapto do que antes. Ou se, ao se deparar com aquele momento de dificuldade, estivesse um pouco mais ansioso em suas ações para acabar logo com aquilo. Um tabefe do possuído, Alves ainda tentou se defender, mas caiu tantos metros para trás como aconteceu com o próprio Chopin da velha. Mas como era mais jovem e por isso um tanto mais forte, conseguiu se levantar com mais destreza, mesmo estando ainda meio zonzo por ter levado uma pancada tão forte no rosto. A verdade é que ele não poderia lutar contra um possuído usando força humana. Teria de usar a palavra e a autoridade para derrubar as forças daquele demônio. Mas com aquela velocidade, não iria conseguir dizer duas palavras antes de ser esbofeteado novamente ou coisa muito pior. Foi quando a ficha de Alves finalmente caiu. O delegado acertou com toda a força que tinha o próprio corpo contra o abdômen do homem careca, que não notou a sua aproximação. Mais uma vez, Alves sentiu que aquele não era o duque de sempre. Ao baterem no chão, o que se ouviu não foi a voz característica do duque, mas uma voz diferente. Quase que era audível uma voz de mulher. E então perceberam que ali era a esposa do duque que possuía aquele homem agora, o que só poderia significar que havia outro demônio naquela sala. O duque estava no homem que roubou Francisco e agora trazia os demônios do Grimório para esse plano. O velho se levantou com um sorriso no rosto, aquele sim, característico e cheio de maldade, que só pertencia ao duque. Cada osso do homem foi se estalando em cada passo que ele dava na direção do ex-policial. De pé,
A esposa do Duque ainda chutou o estômago do delegado, que rolou para o lado, não tendo ar nenhum em seus pulmões. Ele tentou correr para ajudar seu ex-superior, mas uma ação rápida da esposa do Duque mostrou que ele seria arranhado por várias unhas se tentasse fazer alguma coisa. O homem de calça camuflada fez com que o delegado rolasse na direção dos pés de Alves. E mais uma vez, rápido demais para que ele pudesse reparar no seu movimento, ele correu de novo na direção de Alves. Ao mesmo tempo saltou saindo de sua frente. E quando Rodrigo se deu finalmente conta, o casal estava mais uma vez reunidos. Atrás dele, que se virou com tanta força que sentiu seu pescoço travar instantaneamente pelo estresse que sentiu naquele momento. Se tornar invisível de fato é uma arte competente em tempos de guerra. Riu-se o Duque, que todos agora sabiam estava possuindo o homem de nome Augusto. Havia no semblante do Duque um sorriso e uma luz intensa resplandecia de sua face, como se mais do que Flatorf quisesse possuir aquele corpo, era real a vontade do dono do corpo para que Flatorf tomasse conta dele, como se aquilo fosse para Augusto uma honra indescritível. Não seria maior honra ser possuído por um dos reis? Questionou Alves silenciosamente. Mas mesmo no silêncio, o Duque pareceu sorrir através de Augusto. Foi um sorriso simples, calmo, quase que como se tivesse escapado contra a vontade do Duque, mas o suficiente para trazer um medo real a Alves, um receio que ele imaginava teria tempo de comprovar. Choupana Velha levantou-se. Vendo os dois, questionou quem era o Duque, mesmo já tendo uma ideia real de quem era quem. Ao ter certeza de que Augusto agora tinha o Flatorf dentro de si, começou a fazer uma oração de exorcismo. Olhou para Alves um pouco aflito antes disso, mas sabia que o ex-policial seria valente em qualquer situação para que aquele mal fosse de fato extirpado. O homem possuído pelo Duque sorriu. Apenas uma oração como aquela não seria suficiente para fazer com que ele saísse daquele corpo que assumira de bom grado. Mas o mesmo não aconteceu com o homem de calça camuflada. Justamente como Francisco pensava, o seu objetivo era o outro homem, pois era o segundo demônio que estava nele. Sendo assim, ele teria que estar vivo dentro daquele corpo para que a troca fosse feita. Provavelmente o Duque fizera isso de propósito, para que em algum momento do plano sua esposa fosse nos músculos em uma eventual necessidade. E dentro da mudança de um para o outro, certamente houve uma luta espiritual. E essa luta estaria registrada no inconsciente imediato do cérebro daquele homem careca, que só lembraria do que o verdadeiro espírito
dono de seu cérebro, vivenciasse ou experimentasse. E uma luta tão recente faria, através do exorcismo, que o desejo de retomar seu corpo colocasse aquele embate em duas frentes. Seriam 2 contra 1 naquela luta, se Alves aguentasse o que o Duque trouxesse até ele. Ao ver que o espírito de sua esposa estava sendo atacado por Choupana Velha, o Duque não pensou 2 vezes antes de puxar uma faca de caça da cintura camuflada do homem e, num golpe certeiro, cortar a garganta do homem careca. Naquele mesmo instante, uma sombra como que moscas, sem fazer barulho, tomaram conta do ambiente, ficando localizadas próximas ao telhado da cabana, esperando um espaço para fugir. Ela não está sozinha, ou teria ido direto ao inferno. Ela conseguiu arrancar a alma do rapaz e quer levar ela consigo para que ele a sirva no fogo eterno, concluiu Francisco num susto, pois jamais imaginaria que Flatorf atacaria sua esposa e não aqueles que estavam atacando ela. Vocês realmente acreditam que aquilo era minha esposa? Havia alguma esposa para Flatorf no Grimório? Eu desposaria um espírito hierarquicamente inferior a mim? O que me moveria a fazer isso? Amor, por acaso? Gargalhou de tal maneira que os 2 se sentiram humilhados por serem tão tolos. Aquela era só um infeliz das suas próprias hostes, que ele decidiu usar para satisfazer o seu sadismo, nascido quando possuía um corpo. Nada mais. Os 2 eram apenas idiotas tentando medir um duque dos infernos com a mesma régua que mediriam um homem comum. Choupana Velha continuava orando em voz baixa, o suficiente para que apenas Alves ouvisse o que estava sendo recitado, e mesmo assim não conseguia compreender todas as palavras que eram ditas pelo grisalho. Puxou um terço e se colocou de joelhos e, com a voz embargada, batendo com força a mão do terço no próprio peito, recitava aos gritos o Miserere. Nem mesmo o Duque conseguiu ouvir Choupana Velha recitar aquele salmo tão alto perto dele assim. O delegado, que se levantava depois dos chutes que levou em sua barriga, gritou de terror genuíno quando viu a forma verdadeira do Duque. Seu tamanho imenso, suas 3 cabeças e seu porco de montaria. Mas essa não era a ideia de Francisco. Não era a ele que direcionava aquela oração. Mas de fato, ela era poderosa demais para que não infligisse dor a qualquer demônio. Ela fez com que o espírito do homem assassinado fosse solto das mãos do servo de Flatorf e encontrasse seu caminho no outro mundo. Fosse qual fosse esse caminho. E isso fez com que o demônio voltasse sozinho para o inferno. A faca cortou o ar na direção do homem grisalho, mas Alves, pulando sobre ele,
o salvou por pouco, colocando a sua própria vida em xeque por um segundo. O delegado atirou, mas suas balas nem mesmo encostaram no Duque. E um segundo depois, o delegado não tinha mais seus pés no chão, mas tinha as mãos do Duque em volta de seu pescoço. Vá. Aqui não tem nada no limiar de suas forças humanas e patéticas. Mande seus homens irem embora. Eu queria os dois aqui. E por isso você está vivo. Mas não terei pena deles ou de você. Se você continuar tentando interromper os meus planos neste local. O homem cuspiu na cara de Flatorf, e este sorriu grandemente, pois aquele era um momento de soberba da parte do delegado. Um homem com aquela importância, que dava mais a si mesmo do que qualquer outra coisa, não iria aceitar sair por baixo, e por isso tentaria humilhar o inimigo da forma que pudesse. Mas sendo Flatorf quem era, isso mais engrandeceu a ele do que qualquer outra coisa. O delegado, enfim, saiu da cabana rapidamente e lá ordenou que seus homens recuassem, pois quem eles procuravam não estava mais ali, que havia um homem morto no local que ajudou o outro a continuar fugindo. Sentiu uma dor absurda no peito ao ter que contar uma mentira daquela estrutura para seus homens, e naquele momento entendeu o que Alves fora obrigado a fazer por tanto e tanto tempo, e interiormente pediu perdão a ele. Mas continuou dizendo que precisavam do auxílio de uma polícia especializada em perseguição na mata para continuar com tudo aquilo. Agora estavam 3 dentro da cabana. Francisco sentia um temor que não lhe era característico, ao mesmo tempo que tinha uma certeza absoluta de que nada lhe ocorreria se não fosse da parte de Deus. Mesmo assim, estar diante daquela figura atemorizava a alma. O sangue dentro do seu corpo, já mais velho, passava como que com certa dificuldade, como se o frio daquele ambiente estivesse congelando o seu sangue. Mas nada se comparava ao estado de Rodrigo. Ao se ver sozinho com Choupana velha ali dentro, um sentimento de medo tomou conta de todo o seu ser. Um terror que o travou por completo. Suas pernas tremiam e qualquer movimento estava lacrado dentro dele. As lágrimas começaram a correr de seus olhos por toda a extensão do seu rosto, num misto de angústia e de vergonha. Estava inerte. A certeza da vitória longe do seu pensamento. E Francisco, o Duque e o próprio Alves sabiam o porquê disso. Alves havia orado ao Duque, por mais de uma vez, inclusive, e desejado que o
que poderia oferecer. Até mesmo quando volupiou contra a carne machucada daquela mulher, quando essa lhe abriu a porta para que fosse embora do local onde Flatorf residia naquele momento. Usou o selo de Flatorf com o pensamento fixo em que ele poderia ser de ajuda para os dois. E por isso o demônio tinha acesso aos seus sonhos, aos seus pensamentos, pois, por iniciativa própria, Alves criou uma estrada através da qual um pudesse chegar ao outro. Agora, o Duque estava usando aquela estrada para colocar Alves fora de combate e conseguir realizar o seu intento. Eu desconjuro ser. Chopana Velha não terminou sua oração. Um tapa tão forte amassou seu rosto e o velho caiu como um saco de legumes no chão. Todos onde e como eu quero, disse o Duque com felicidade, fazendo um sinal para que Rodrigo se colocasse de joelhos. E ele, sem forças para lutar, se ajoelhou diante do seu algoz. Uma piscada mais funda, e o Duque não estava mais no controle do corpo de Augusto. O próprio Augusto se aproximou de Alves, sorriu, andou até uma mesa no final da sala, próxima ao alçapão que ainda estava aberto. Apanhou uma ânfora decorada, mesmo que não desse para distinguir as decorações, pois o local era escuro demais para isso. Fez uma oração sombria, retirou a tampa da ânfora e segurou com força suas duas alças. 6 sombras, mais escuras que o escuro, saíram de dentro da ânfora e pareciam fazer isso a contragosto. Se aproximavam de Alves ainda mais a contragosto, fazendo com que ele sentisse um ódio absoluto contra ele mesmo. E Alves não conseguia nem mesmo gritar, tal era o terror que sentia. Augusto, usando a mão direita, apertou com força o maxilar de Rodrigo, de forma que seus lábios se abriram e seus dentes se distanciaram. Outra piscada mais funda, era o Duque novamente, e esse encostou a própria língua no lábio superior de Alves. E então aconteceu. As sombras começaram a entrar pela boca de Rodrigo. Eram sombras, mas pareciam ter massa e entupiam sua garganta, de forma que ele não conseguia respirar. Os olhos, agora vermelhos, olhavam para os lados, desesperados. Precisava de uma arma para dar um tiro na própria cabeça, ou de uma faca para cortar o próprio pescoço. Mas logo não tinha mais forças nem para pensar. O ar tinha ido embora totalmente. Estava tonto. E uma a uma, sem trégua, as sombras corriam para dentro dele, através de sua boca, até que ele não conseguiu ar, dor, luz, nada, e desmaiou. Abriu os olhos
e estava em um local escuro. Fedia, mas não era frio, era quente. Ele conhecia aquele lugar que não sabia onde era. Estava de joelhos e grades não permitiam que ele se levantasse, ou mesmo se sentasse para ficar mais confortável. Essas grades eram invisíveis e queimavam sua pele quando ele encostava nelas, sem ver o local onde elas estavam. Gritou sem resposta. Gritou novamente lá longe. Ouviu sua voz ressoar no tempo e no espaço. Mas ela não saía com palavras. Era mais um grunhido de infelicidade e dor. Mais desespero tomou todo o ser de Rodrigo, pois ele finalmente entendeu. Choupana velha acordou. A última sombra entrava pela boca de Alves e os olhos dele reviravam nas órbitas. Logo ele ficou apenas de joelhos e não emitia som algum, exceto um grunhido sem palavras, mas cheio de significado. Vos deixo à vossa sorte, meus senhores reis, e a ti também, senhor exorcista, disse o duque com tom animado, saindo da cabana pela porta da frente. Parou no portal e ali urinou, de forma que 2 da sua hoste pararam perto, para defender a propriedade de seu senhor. Choupana velha não aguentou mais e chorou desesperadamente, encostando no corpo de Alves, ali, parado, possuído pelos 6 reis do Grimório do Fogo Fátuo do Mar Morto.